Então vamos agora para a palavra do Senhor. Missão possível. Você pode dizer esse título comigo? Missão possível. Não impossível. Missão possível. O nosso texto hoje é longo, é o texto de João, capítulo 16, versículos de 1 a 15. Eu quero ler todo ele rapidamente, depois vamos voltar nesse texto entendendo melhor. João 16, 1 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando estas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Jesus está falando. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Versículo 6 novamente. Pelo contrário, porque eu lhe disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Oremos. Oh Deus, que texto maravilhoso. Que privilégio termos essas palavras registradas diante de nós, prontas para o nosso estudo, prontas para a nossa compreensão. Dependemos deste Consolador, do Santo Espírito, para, de fato, compreendermos o que essa palavra tão rica tem a nos ensinar. E guiados pelo Teu Espírito, eu sei que esse sermão será muito mais do que as palavras deste pregador. Fala o coração do Teu povo, edifica a Tua igreja, cada homem, cada mulher, cada família. Que hoje seja noite de transformação. Que olhos sejam abertos para o poder do Evangelho. Essa é uma obra que eu não posso fazer.
Mas eu confio em Ti, Senhor. Faz Tua obra. Faz Tua obra em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Imagine um daqueles filmes de ação. O personagem principal está cercado de todos os lados. Para onde ele vira um novo obstáculo? Gangues fortemente armadas, preparadas para alcançá-lo. Essas gangues, esses vilões atiram violentamente contra o nosso herói do filme de ação. E é claro que nenhum tiro vai acertar. E eu tenho certeza que você já viu algum filme assim. Além dos tiros dos inimigos, aqueles que são claramente inimigos, sempre existe também um espião. Alguém infiltrado, tramando contra o herói do filme. Mas o herói não sabe quem é. E só mais no final do filme a gente descobre, junto com o herói, que esse inimigo morava bem ao lado. Esse inimigo estava bem perto e poderia ter acabado com o nosso herói. Mas o roteirista deixou essa surpresa para o final. Filmes de heróis são cheios de situações absurdas, mas elas servem de analogia para a vida do cristão. Elas servem de ilustração, uma certa parábola do que é a vida do crente, do seguidor de Cristo. Na semana passada eu assustei vocês com um duro sermão. O nome do sermão da semana passada, o título foi Odiados pelo Mundo. Coisa que ninguém gosta. Ninguém quer ser odiado. Ninguém quer saber que o mundo te odeia. Mas o próprio Senhor Jesus alerta os seus discípulos de que segui-lo é viver em perigo. É ter inimigos cruéis, violentos, terríveis vilões contra nós. É Jesus quem nos deu esse alerta. Vimos isso no final do capítulo 15. E eu não resisti em avançar para o capítulo 16 hoje, continuando nesse mesmo assunto, trazendo esses novos detalhes que Jesus nos apresenta no início do capítulo 16. Quando ele diz, falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Não fique escandalizado. Jesus está dizendo o que vai acontecer com o seguidor dele. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isto está prestando culto a Deus. Pensa nessas afirmações de Jesus. A gente não está para brincadeira aqui, não. Somos seguidores de Cristo, então a gente tem que entender o que Jesus nos deu como alerta, como orientação para a vida. Ele diz que aquele que seguir a Cristo, ele será expulso das sinagogas. Gente, o que é ser expulso da sinagoga? Não é a mesma coisa de ser disciplinado por um pastor numa igreja hoje em dia, e aí você sai da igreja e encontra 10 outras na mesma cidade para você frequentar. E vai ter sempre algum pastor querido te recebendo. Se algum pastor te disciplina e você sai da igreja, tem outra para te receber nos nossos dias. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga nos dias de Jesus significa ser expulso da sociedade, é ser considerado alguém, uma persona não grata.
Uma pessoa que não é bem-vinda em lugar nenhum. Porque a sociedade, ela se confundia com a religião. Tudo estava ligado à religião judaica. Se um judeu era expulso da sinagoga, ele não era parte do povo. Ele era pior que um gentio. Ele ia perder seu emprego, ele não poderia visitar sua família, ele não poderia estar no almoço de domingo ou de sábado, o Shabá. Ele era uma pessoa renegada, deixada de lado na sociedade. O destino dele seria mendigar, porque ele não encontraria trabalho. Se ele fosse um vendedor de peixe, ninguém ia comprar o peixe dele. Ser expulso da sinagoga é uma das coisas mais radicais que poderia acontecer dentro do judaísmo. E Jesus falou, é isso que vai acontecer com vocês. Preparados? Mas não é só isso. A história mostra que as palavras de Jesus se cumpriram. Os cristãos, desde o primeiro século, foram mortos. E quem os matava eram outros religiosos. Religiosos que imaginavam estar fazendo um favor ao eliminar um cristão do meio da sociedade. É o que Jesus falou. Chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará estar prestando com isso culto a Deus. Já parou para pensar nisso? Saulo era assim. Saulo era um bom judeu. Era um homem estudado no judaísmo. No entanto, ele respirava, segundo o texto de Atos, respirava ameaças e morte contra os cristãos. Ele estava do lado, consentindo com a morte, o apedrejamento de um santo diácono, um homem de Deus, Estevão. As palavras de Jesus não são uma parábola, são uma profecia. Jesus está dizendo o que ia acontecer com os discípulos e aconteceu. Um por um, a partir de Tiago, os apóstolos foram sendo mortos. E quem os matava? Imaginava que estava fazendo um bem para a sociedade. E até hoje, até os dias de hoje, se você estiver atento às notícias da igreja perseguida no mundo, você vai encontrar que em países do Oriente Médio, cristãos são mortos, decapitados. Radicais religiosos matam os chamados infiéis, cristãos de qualquer linha. Pessoas que se dizem seguidoras do Deus de Abraão matam cristãos por os considerarem infiéis. Nos nossos dias. Jesus estava brincando? Não. Quem pensa que ser cristão é uma brincadeira, é um agrupamento, é um clube social de domingo, não entendeu nada. Cristianismo é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. A gente está confuso porque nós vivemos ainda num tempo em que não estão nos matando em alguns países considerados países do Ocidente. Ainda. Nós não sabemos quanto tempo essa liberdade vai continuar. Mas o que faz pessoas que creem em Deus quererem matar você? Considerarem você uma pessoa que deve ser deixada de lado na sociedade ou morta? A resposta está no versículo 3. Preste muita atenção no versículo 3. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Preste atenção nisso.
É possível ser religioso e não conhecer a Deus. É possível ser religioso e não entender o que se passa no coração de Deus. É possível ser alguém que segue um padrão ético e moral acima da sociedade e ainda assim não estar fazendo a coisa certa. Pessoas perdidas, mas que dormem tranquilamente todas as noites, tendo cumprido todos os seus rituais e obrigações religiosas. Eles são cheios de orgulho do que fazem, mas não conhecem a Deus. Jesus está dizendo, vai ter muita gente que vai matar vocês como se estivesse agradando a Deus, porque eles não conhecem Deus. E porque não conhecem Deus, eles estão enganados, confusos e chegarão a matar vocês. Versículo 4 diz, mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora... Ô, hora difícil, gente. Eu não espero isso para nenhum de vocês. Quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Quando chegar a hora de enfrentar a perseguição, lembra, seu pastor não estava te enganando no domingo à noite, ele não estava te contando um conto da carochinha, ele não estava te contando história para te distrair. Ao contrário, ele estava te alertando o máximo que ele pode, pregando como se ele fosse um moribundo, pregando a outros moribundos, porque o nosso destino, se seguirmos a Cristo, é a perseguição. E se não vier de forma objetiva, direta, concreta, ela vai vir através de crítica, através de ofensa, através de contratos quebrados, através de fofoca no trabalho, através de difamação. Vão te rejeitar, vão te considerar pior do que os outros, vão dizer que você é burro, vão dizer que você não sabe ler, nunca leu um livro de história. Como é que você pode crer nessa coisa de cristianismo? E isso é uma forma de morte. É a ameaça que vem contra nós todos os dias, como se nós fôssemos menos na sociedade porque seguimos a Cristo. E igrejas têm morrido no Ocidente por causa do ataque que as críticas têm representado sobre muitos de nós. Não é à toa que tem muita gente com vergonha de entrar nas igrejas. Tem muita gente com vergonha de passar na porta de uma igreja, porque pode ser considerado um fanático, um lunático. Estou falando essas coisas para que quando chegar a hora de sofrer por Cristo, vocês se lembrem de que ele já tinha dito isso para vocês. Conhecer religião e não conhecer o coração de Deus é um grande problema. Deixa eu falar um pouco mais sobre esses que dizem conhecer a Deus e que, na verdade, não conhecem. Quando conhecemos a religião, mas não conhecemos quem de fato Deus é, nós nos tornamos legalistas. Nós nos tornamos tradicionalistas, apegados a tradições dos homens. Nos tornamos agressivos para com relação àquele que faz as coisas diferente de nós. Perdemos o amor pelo próximo, perdemos a compaixão, perdemos a misericórdia no trato, perdemos a graça nos nossos relacionamentos. Nos tornamos pessoas amargas, porque nos consideramos melhores que os demais. Jesus está mostrando exatamente isso quando ele fala: vão matar vocês porque não conhecem a Deus. Vão te tratar mal porque não conhecem o coração de Deus. Infelizmente, tem muita gente, mesmo dentro dos círculos chamados cristãos, que fazem o mesmo. Ah, pastor, você está falando de uma coisa que está acontecendo agora? Não, ao longo da história, cristão mata cristão. Gente de uma teologia mata da outra. Quantas guerras
teológicas, quantas guerras por causa de fé já aconteceram ao longo da história do cristianismo. E eu digo isso com toda tranquilidade para você. Todos os que mataram em nome da sua teologia fizeram isso porque não conheceram a Deus. Porque o Evangelho de Jesus diz que nós seríamos mortos. Não diz que nós iríamos matar. Entendem o que eu estou falando? Aquele que é tão convicto do que acredita a ponto de matar o outro é porque não conhece a Deus. Alguns matam com arma, outros matam no coração, tornam-se indiferentes, porque o ódio do religioso é um veneno mortal. O ódio do religioso é o pior que tem. E é por isso que as pessoas lá fora que nada entendem de Deus olham para os religiosos e falam: tá vendo? Não quero ser como eles. Religião é um mal. Quanto mal já fez na história? Vamos tampar o sol com a peneira e dizer que isso não aconteceu? Aconteceu, mas foi previsto pelo nosso Senhor Jesus. E é só o poder do Evangelho que pode transformar um Saulo num Paulo. Um Saulo que ameaçava os cristãos se tornou um homem que levava o Evangelho e a misericórdia e a graça. Se nós voltarmos para a nossa analogia dos filmes de ficção, talvez a gente se surpreenda com o fato de que Jesus não nos deu armas para contra-atacar os que nos ameaçam. Os mocinhos nos filmes de heróis, eles estão armados e eles também atiram e eles também matam. Mas o nosso Senhor, Ele não nos deu uma arma. Ele não nos deu armas de ataque. Não nos foi dada a missão de destruir os povos que nos odeiam. Não nos foi dada a tarefa de ir aos pagãos e eliminá-los com nossas cruzadas, com nossas batalhas, com nossas armas de guerra. Jesus nos deu uma outra missão. E qual é a nossa missão? Amar o nosso inimigo. Está me acompanhando? Está seguindo aqui? Olha a missão que Cristo nos deu. Amar o nosso inimigo. Pastor, você tem certeza que ele falou isso? Sim. Ele nos deu a missão de alcançar os que nos odeiam. Ele nos deu a missão de levar os que tentam nos matar a se tornarem parte da nossa família. A levar para a nossa casa, dar o café, dar a sopa, dar a cama, tratar das feridas deles. Eu não vou ter tempo de ilustrar para vocês aqui coisas maravilhosas que eu estudei a respeito de missionários que foram entre os canibais para levar o Evangelho. Foram mortos pelos canibais. E alguém disse para as esposas: por que eles foram? Agora vocês não têm maridos. E elas disseram: eles foram para a gente ir depois. E aí as mulheres vão. Para dizer: nós somos as mulheres desses homens e a gente veio aqui para fazer o que eles não puderam fazer. Cristãos não vão para revidar e matar quem matou os seus maridos. O cristão vai para dizer assim: olha, a gente ainda ama. A gente ainda tem uma mensagem para você. Deixa a gente fazer o que eles não fizeram. Deixa a gente pregar a mensagem que eles não tiveram oportunidade de trazer para vocês. Esse é o Evangelho de Jesus.
Se você quer a mensagem para que ela sirva de arma contra alguém, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é amor para com aquele que te ofende. Nos filmes de heróis, os vilões devem ser destruídos. Na vida cristã, os vilões eles devem ser salvos. Pela pregação do Evangelho. E isso é fácil? Claro que não. Isso não é fácil. A nossa missão, ela de fato parece impossível. Ela parece impossível. Como nós podemos amar, irmãos, a quem nos odeia? Como nós podemos tratar bem a quem nos ofende, a quem nos dá um tapa na cara? Como que a gente pode dar o outro lado? Que tipo de mensagem é essa? Que tipo de religião é essa? Que manda o ofendido ser ofendido de novo e de novo? Que mensagem é essa? Como que nós podemos ver essa tarefa impossível de amar um mundo perigoso que avança contra nós, que atenta contra a nossa fé? Como nós podemos cumprir a missão de amar esse mundo e de cuidar das pessoas deste mundo? É isso que nós descobrimos no texto de hoje. O primeiro ponto que Jesus traz para nós é estarmos prevenidos. A primeira coisa que Cristo faz ao traduzir essa mensagem de forma gráfica e clara para nós: vocês vão ser mortos, vocês serão expulsos, vocês serão considerados a escória. Quando Jesus traduz essa mensagem para eles, Jesus fala assim: olha, eu estou fazendo isso para prevenir vocês. Por que é importante estar prevenido? Como nós lemos, estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem que eu já tinha dito. Jesus, ele quer que nós saibamos que a tarefa é difícil. A presença física de Cristo era uma proteção constante para os discípulos. Imagina o consolo de ver Cristo na sua frente. Imagina a alegria de andar com Cristo. Mas lembra que Jesus está no seu discurso de despedida, ele está se preparando para ir embora. Então ele fala assim: olha, eu estou indo embora, então deixa eu te mostrar, deixa eu te falar, deixa eu te prevenir sobre como será a sua vida. Eu já não vou estar aqui fisicamente. Então pode esperar, as coisas serão difíceis. Não fique escandalizado. Não se assuste. Não pense que eu te abandonei. É isso mesmo, faz parte do plano, você será atacado. Mas o alerta dele não para aí. Ele continua. Versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Veja que interessante. Jesus está mostrando nessa sentença, nessa frase, que os discípulos estão mais focados com a perda imediata. Eles estão sabendo que alguma coisa vai mudar, que o relacionamento deles com o mestre deles vai mudar, e eles estão preocupados com a separação, com a despedida. Eles não estão atentos para o destino. Eles não conseguem se alegrar com o fato de que Cristo será recebido na glória por ter concluído o que ele veio fazer. Eles não veem isso. Por isso eles se entristecem, porque Cristo não estará fisicamente com eles mais. Os discípulos não entendem o que vem depois. Ou melhor, eles não entendem quem vem depois. Versículo 6 diz assim: pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for,
eu o enviarei a vocês. Jesus está explicando então para eles, é melhor que eu vá. Não se entristeçam. Por que vocês estão preocupados, entristecidos com a minha partida? O que vem aí é maravilhoso. O que vem aí depois de mim é o Espírito Santo. Eu acho interessante aqui em St. Andrews, os irmãos que já estão aqui há gerações, eles têm o costume de mudar essas bandeirinhas periodicamente. E no dia de Pentecostes eles colocam essa bandeira vermelha aqui para que a gente se lembre, para que todo mundo que vier pregar aqui possa se lembrar. Hoje é o dia em que os cristãos se lembram do dia de Pentecostes, do dia em que o Espírito Santo veio. Sim, esse dia deve ser lembrado. Esse dia deve ser lembrado. O Espírito Santo é o super-herói dessa história. Sem ele, a nossa missão é impossível. Sem o Espírito Santo, a tarefa deixada por Cristo para nós, discípulos, seria uma missão completamente impossível. É só através do Espírito Santo que nós somos capacitados a cumprir a difícil tarefa de alcançar quem nos odeia, de amar quem nos odeia. E Jesus deixa bem claro qual que é o trabalho, a obra, o ministério do Espírito. A pessoa da Trindade, do Espírito. Veja no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pense na palavra convencimento. Quando você vê uma pessoa que te odeia, você logo pensa, como que eu vou conseguir convencê-lo de que Jesus é o Senhor? Como que eu vou conseguir falar com o meu patrão, meu colega de trabalho, que odeia a fé? Como que eu vou conseguir? Ele é intelectual, uma pessoa cheia de ideias, eu não vou conseguir falar com ele. Calma. O trabalho de convencimento não é seu. Nessa tarefa impossível de chegar na mente de alguém, você não tem jeito, você não vai conseguir, mas o Espírito em você pode. O Espírito que vive em você torna essa tarefa possível. Possível. É Ele quem convence o mundo que nos odeia, não somos nós. Esse texto, até o versículo 11, vai tratar especificamente da obra do Espírito, que nós sabemos é essencial, primordial para a regeneração e para a fé. Nós que estudamos a salvação, nós sabemos que se o Espírito não atua dentro do coração do homem, não há nada externo que a gente possa fazer para que alguém seja salvo. Você pode pregar, insistir, enquanto o Espírito Santo não opera a obra de regeneração no coração de alguém, não há convencimento. Não há conversão, não há mudança, nós entendemos isso. O homem é totalmente depravado. Não existe nenhuma fagulha de bem no homem que faça ele pensar assim, ok, eu vou dar uma chance para esse Espírito Santo, eu vou dar uma chance para Deus. Não existe essa fagulha, o homem é corrupto. A nossa condição é de completo afastamento de Deus. Se o Espírito Santo não nos traz da morte para a vida, da morte espiritual para a vida, a mensagem fica só aqui, do lado externo, não entra no coração. O Espírito Santo é que desempenha esse papel de fazer um milagre da regeneração do coração, aplicando a obra redentora de Cristo na vida daquele que precisa ser salvo, entendem? Então, Cristo ele vai sintetizar, ele vai esquematizar de forma resumida, não é muito detalhado, de forma sintética,
esquemática, o Espírito Santo, Jesus Cristo está dizendo o que o Espírito Santo fará, em 3 pontos. Ele convence do pecado. Veja o versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Versículo 9 diz, do pecado, porque eles não creem em mim. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele mostra que a raiz do pecado é não crer em Jesus. O pior dos pecados que levam o homem a viver fora da graça é não crer em Cristo. Só a fé em Jesus pode levar alguém à salvação. E é só o Espírito Santo que pode gerar essa fé. Só o Espírito Santo que pode trazer essa convicção do pecado de viver afastado de Cristo. E às vezes a gente ora por alguém, a gente prega para alguém e a gente tem que esperar aquele dia em que o Espírito Santo já deixou marcado na agenda de que aquela pessoa que recebeu a mensagem, a semente do Evangelho, num dia especial, marcado no calendário, essa mensagem vai germinar. Esse coração será transformado, convencido do pecado de não crer em Jesus. A outra parte da obra do Espírito, convencer da justiça. Versículo 10 diz, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. O Espírito Santo convence que Jesus é justo. O Espírito Santo convence que a obra de Cristo é perfeita e por isso ele foi recebido na glória e tem um nome que está acima de todo mundo. Jesus foi justificado. Por isso, ele foi recebido na glória, com o seu corpo glorificado. E esse ponto da história deve ser compreendido como a declaração máxima da justiça de Cristo. Ele é justo. E a sua justiça foi revelada com mais de 500 testemunhas quando ele foi assunto aos céus. Nós precisamos entender que Cristo é o justo juiz. Por isso, o último ponto da obra do Espírito é convencer do juízo. O versículo 11 diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Como parte da obra do Espírito, o Espírito proclama o tempo da derrota do príncipe deste mundo. Jesus foi claro em dizer que este mundo jaz no maligno, mas esse maligno já está julgado. E a obra do Espírito nos mostra que esse julgamento será um dia finalizado e aqueles que não estão em Cristo serão julgados. O mesmo tipo de julgamento que o próprio Satanás. O julgamento vindouro sobre o mundo. E por isso o Espírito Santo nos convence de que há um juízo, de que Cristo, justificado, justo juiz, também exerce juízo sobre o mundo. Os que nos odeiam, ao serem confrontados com o Espírito Santo, são convencidos e são transformados para a salvação. Se isso não acontecer, eles já estão condenados. Eles já estão condenados. Essa é a realidade nua e crua do Evangelho de Jesus. Jesus então continua apontando para a vinda do Consolador, do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. A mensagem do Evangelho precisa do esclarecimento do Espírito Santo.
A mensagem do Evangelho precisa de que nós tenhamos a explicação do maior professor, que é o Espírito Santo. Veja o que diz o versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Jesus didaticamente diz, olha, eu vou avançar com a matéria até aqui, daqui para frente, espera um pouquinho que você não está na hora ainda não. Versículo 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. É ele quem os ensinará todas as coisas. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O crente, o que foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, esse crente, ele passa a ser um aluno do Espírito Santo. Ele passa a aprender diariamente pela palavra e através da iluminação do Espírito Santo, ele passa a conhecer a verdade. A verdade é para ser conhecida, irmãos. Verdade é luz. Se não temos a verdade, andamos nas trevas do nosso próprio entendimento. E quantos estão aí, perdidos em seus próprios pensamentos? Mas o Espírito nos guia na verdade. Ele nos confirma a verdade do Evangelho de Cristo em nós. Ele não vem trazer uma mensagem diferente, ele fala o que Cristo falou, mas de uma maneira em que todos nós possamos entender. É isso que Cristo está falando, porque ele não vem trazer uma mensagem dele mesmo, como se fosse uma mensagem diferente da de Cristo. Ele vem confirmar o que Cristo falou, ele vem mostrar o caminho de Cristo para os discípulos. Não é uma outra mensagem. O Espírito Santo fala a mensagem de Cristo, esclarecendo nos nossos corações. Versículo 14 diz: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Eu acho lindo ver no final desse capítulo, desse trecho, a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito. Você consegue perceber essa harmonia no texto? Não existe competição. Não existe maior e menor. Não existe uma mensagem prioritária e a outra secundária. É o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando harmonicamente para que nós, que recebemos o convencimento, possamos andar na verdade. Possamos andar no Evangelho. Nesse dia de Pentecostes, eu me lembro de que a promessa do Espírito é conforto. É garantia de que a obra de Deus vai continuar. Vai continuar de maneira poderosa, de maneira eficaz, de maneira maravilhosa, mesmo na ausência física de Jesus. Há quem se pergunte, puxa, não é injusto que Jesus tenha vindo na história e tenha andado com seus discípulos por 3 anos? Só eles tiveram esse privilégio, só a primeira geração teve aquela presença com eles. Quem pensa assim não entendeu o que Cristo nos deu. Sim, foi um privilégio para os discípulos andar com Jesus. Mas o próprio Jesus nos disse hoje, é melhor que eu vá para que venha aquele que eu vou enviar. Jesus estava com os discípulos. O Espírito está em nós. E de uma forma como só Cristo pode dizer, Ele mesmo
considera melhor que Ele esteja no céu, para que Ele possa nos dar do seu Espírito que habita em nós. O maior absurdo da fé cristã é o desprezo à pessoa do Espírito Santo. Isso é um absurdo, irmãos. É um absurdo que muitas igrejas, muitos cristãos dos nossos dias desprezem a pessoa do Espírito Santo. Se nós cremos como devemos crer na doutrina da Trindade, nós não podemos considerar o Espírito Santo como um coadjuvante na história. E muitos cristãos, se forem honestos, vão dizer, não, para mim, o Espírito é coadjuvante. Você entende o que Cristo disse? É melhor que eu vá para que Ele venha. É Ele quem nos guia na verdade, irmãos. E se nós desprezamos a presença, a habitação do Espírito em nós, nós somos ingratos. Nós somos indignos. Nós não vivemos à altura do grande privilégio que nos foi dado de sermos feito templo do Espírito de Deus. Você entende o que eu falo? O Espírito é quem glorifica a Cristo. O texto está dizendo isso ali, versículo 14. Ele me glorificará. Como você pode dizer que glorifica a Cristo se você despreza o Espírito que está em você? Você não é capaz de glorificar a Cristo, a menos que você seja impulsionado e guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Isso através de uma vida devocional, de uma vida de oração, de uma vida de constante contrição e humildade, de uma vida de santidade, de uma vida que não ofende a presença do Espírito que está em você. Se você vê coisas online, se você ouve piadas que ofendem a Deus, saiba que Deus habita em você pelo Espírito. A gente pensa assim, na igreja não pode contar essa piada. Gente, não é só na igreja, é em qualquer lugar para onde você vai, porque o Espírito está em você. Essa roupa que eu não uso na igreja, mas eu uso na festa. Está errado, porque o mesmo Espírito que está com você na igreja está com você na festa. E quando eu falo de cristãos nos nossos dias que desprezam o Espírito Santo, é porque eles não entenderam que para onde eles vão, eles levam o Espírito com ele. Eles levam o Espírito Santo para a festa, eles levam o Espírito Santo para a balada, eles levam o Espírito Santo para todo lugar, a ponto de que em alguns lugares o Espírito Santo tem que ir embora, porque ele não pode estar ali. E é aí que você perde a comunhão com o Espírito. Você perde a comunhão com Deus. E aí você se pergunta, por que a minha vida cristã é vazia e fria? Porque você despreza que o Espírito Santo está com você quando você está discutindo com o seu cônjuge. Você despreza que as suas palavras devem ser palavras temperadas com sal quando você trata os seus filhos, quando você os disciplina. Você esquece que quando você está falando com qualquer pessoa do seu relacionamento, você é canal para que a luz do Evangelho resplandeça e faça diferença no mundo. Mas se nós vivemos de segunda a sábado como se o Espírito Santo não existisse em nós, nós desprezamos o Espírito Santo de segunda a sábado, chegar no domingo não vai funcionar. Só no domingo não resolve. Por isso, o testemunho da igreja tantas vezes é vergonhoso. Nós nos esquecemos que o Espírito não é um outro Espírito. É o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que está em nós. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. O Cristo que habita em você é o Espírito Santo. Porque a Trindade é indivisível.
Cristo em nós. O Espírito em nós é o que torna a missão de viver nesse mundo que nos odeia possível. Sim, os inimigos estão ali fora, esperando para te criticar, para te jogar pedras, para te difamar, para te matar talvez, para te expulsar da sociedade. Mas para abraçar essas pessoas e este mundo caído com amor, só através da presença do Espírito. Eu te convido a levantar-se no seu lugar. Lucas capítulo 24, versículo 48, diz assim: Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia. E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E o resto, a história é a história que você já conhece. Veio o Espírito no dia de Pentecostes, e aqueles homens nunca mais foram os mesmos. A promessa de João 16, a promessa de Lucas 24 se cumpriu. E nós experimentamos ainda hoje o cumprimento dessa promessa, porque o Espírito Santo está em você. Viva a altura dessa maravilhosa promessa que se cumpriu em nós.